A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, jovem cristão. O meu nome é Abner e você está em mais um vídeo de devocional diário. Sabemos que precisamos todos os dias termos um devocional diário com o Pai, aprendermos mais da palavra, aprendermos mais do Senhor, para que possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco no dia a qual Ele tem nos concedido o privilégio e a oportunidade de vivenciarmos. Amém? Com você quero estar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo, que assim vai dizendo: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia e, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E, subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E, assim, partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Meus queridos irmãos e ouvintes, quando olhamos para o capítulo 19, o capítulo antecedente ao capítulo 20, qual nós vemos a introdução da 3ª viagem missionária de Paulo. Na 3ª viagem missionária de Paulo, inicialmente nós vemos ele passando por todas as regiões superiores até chegar em Éfeso, onde ele encontra alguns discípulos, mas que todavia não haviam recebido a virtude do Espírito Santo. O apóstolo batiza eles em nome do Senhor Jesus, e depois disso, na imposição das mãos de Paulo sobre a vida deles, eles recebem a virtude do Espírito, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram os 12 varões. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os, em outras palavras, convencendo-os acerca do reino de Deus. Mas, em outras palavras, como alguns deles endureceram-se e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E isto durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Vamos então contemplar certos eventos milagrosos. Os lenços e aventais que saíam do corpo de Paulo tinham sobre eles tão grande unção ao ponto de curar e fazer com que as enfermidades e espíritos malignos saíssem das pessoas. Vamos também conhecer a história dos 7 filhos de Seva, um judeu principal dos sacerdotes, que era pai destes 7 varões. Varões que tentavam expulsar os demônios, esconjurando-os por Jesus. Porém, os 7, não tendo tido um encontro genuíno com Jesus, esconjuravam o demônio por Jesus a quem Paulo pregava. Ou seja, tentavam se utilizar das águas purificadoras, mas não tinham conhecimento nenhum do manancial vivo.
a fonte. O espírito maligno lhes confrontando, dizia que conhecia Jesus, bem sabia quem era Paulo, mas lhes perguntou quem eles eram. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de dois, isto é, dominando, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Meus irmãos e ouvintes, a palavra vai nos relatar que muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Resumidamente, neste mesmo capítulo vai ocorrer uma grande dissensão naquele lugar contra a vida de Paulo. E aqui chegamos na passagem qual nós lemos, o capítulo 20. Depois que o alvoroço, depois que aquela dissensão na vida de Paulo havia cessado, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia, e havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali por 3 meses e sendo pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Resumidamente, meus irmãos e ouvintes, Paulo chegou em Troade, onde ali esteve 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e ele alargou a prática até a meia-noite. No cenáculo onde estavam, haviam muitas luzes, e um jovem cujo nome era Eutico, que estava sentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que sobreveio a ele durante o extenso discurso de Paulo. O jovem que havia caído foi levantado, mas ele já estava morto. Paulo, então, desceu de onde estava, ou seja, do cenáculo, e inclinou-se sobre o jovem que havia caído, Eutico, e abraçando, disse para eles não se perturbarem, isto é, para aqueles que certamente conheciam Eutico, aqueles que estavam no cenáculo com Paulo, não se perturbarem. Em outras palavras, a alma do jovem ainda estava nele. Interessante, meus queridos irmãos e ouvintes, que Paulo, por um momento, para o seu discurso, ainda que ele tivesse unção, fosse eloquente e missionário, não hesitou em descer de onde estava para prestar ajuda ao jovem que havia caído. Nós lemos no capítulo 19 acerca dos milagres que haviam sido efetuados pela imposição das mãos de Paulo, pela unção que estava em suas vestes, nos aventais, nos lenços, que curavam os enfermos, que retiravam os espíritos malignos das pessoas. Mas ainda assim, isto não foi um empecilho para que ele não viesse a parar o que estava fazendo e viesse a descer e dar auxílio, ajuda àquele jovem que havia caído. Existem muitos que usam a alta patente que ocupam como pretexto para não se preocuparem com os caídos. Só pensam simplesmente em continuar o discurso. Quem caiu, caiu. E quem ficou, ficou. Nós não podemos ser assim. Virarmos as costas para aqueles que um dia tiveram tão grande privilégio de serem participantes da mesma fé. Precisamos orar pelos caídos, pelos euticos que caíram da janela, investir neles, não desistir deles, pois nós precisamos crer que Deus tem um futuro glorioso para a vida de tais.
Meus queridos ouvintes, a missão do resgate de pessoas que acabaram por esmorecer na fé não é uma missão designada a todos, mas aqueles que receberam tal chamado precisam investir nele, no preparo e na capacitação celestial, para que ao sairmos em busca do resgate das almas, não acabarmos não conseguindo voltar mais, por ausência de estrutura. Quantas são as vezes que pessoas, ao verem que o Eutico caiu da janela, descem do cenáculo não com o propósito de ajudar, mas sim de escrever um laudo prévio de morte espiritual com suas próprias mãos. Ou seja, descem para trazer à tona a notícia da queda e não para levantar o Eutico. Entretanto, eu creio no poder de Deus, que está levantando uma boa porcentagem de Paulos em minha geração, que olham para a árvore que fora cortada e têm o mesmo entendimento de Jó, capítulo 14, versículo 7 ao 9, que diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ainda que o Eutico tenha caído, eu creio no braço forte do Senhor, que tem poder de levantar. Eu creio no abraço do Espírito Santo manifesto na vida de um Paulo, que, se estiver pronto, o Eutico morto ressuscitará na autoridade do Senhor. O Eutico ferido será curado na autoridade do Senhor. Se estiver esmorecido, reanimará na autoridade do nome do Senhor. Mas precisa haver um Paulo pronto para descer do cenáculo e abraçar aquele que por um momento acabou caindo. Meus irmãos e ouvintes, muitos de nós estão de pé porque um dia alguém acreditou que haveria esperança para a árvore que havia sido cortada. Mas o que muito tem se levantado nesta geração são aqueles que remontam os laudos precipitados de morte espiritual na vida dos caídos. Meu querido, se você está de pé, olhe para que não caia. Busque a estrutura espiritual para que um dia você venha usar a compaixão, a fé e o amor de Jesus que há em ti para ajudar aquele que caiu. Não podemos negligenciar o fato de que não há muito tempo. Tudo nos mostra que breve Cristo vem. Então, enquanto há tempo, insista em orar por aqueles que caíram, para que retornem, pois aquele que um dia esteve caído pode amanhã estar de pé. O nosso apontamento não ajuda, mas as nossas mãos estendidas, sim. A nossa crítica não ajuda, mas a nossa disponibilidade em oferecer ajuda, sim. Faça a diferença apesar das indiferenças, pois Deus espera que tenhamos uma atitude não semelhante à dos outros, entretanto diferenciada. Paulo sabia na íntegra o que era estar caído. Mesmo que isto tivesse sido um acontecimento ocorrido em sua vida antes dele conhecer a Cristo na íntegra, ele sabia, quando ele cai do cavalo, ele sabia o que era sentir o chão. Ele sabia o sentimento de estar caído. Mas ali o Senhor lhe providenciou a ajuda, lhe providenciou a mudança de vida. Então precisamos insistir, pois aquele Pedro que hoje corta a orelha de Malco, amanhã vai estar pregando no livro de Atos, e quase 3.000 almas se converterão ao Senhor Jesus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou dessa palavra, eu te convido, se não é inscrito, se inscreva neste canal, curta este vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Deus possa nos abençoar
em nome do Senhor Jesus. Amém?